Antes de tudo, já deixa o teu like, se inscreve no canal Fonte de Bênção e compartilha com alguém que ama a palavra e quer se aprofundar no Espírito. Esse canal é idealizado pelo nosso querido irmão Joseilson Aleixo. E aqui a gente sempre traz assuntos relevantes, com base bíblica, teológica e histórica. Primeiro, o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é uma promessa feita por Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele disse: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Isso vai além da conversão. É um revestimento de poder. No capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo desceu como um vento impetuoso e os discípulos começaram a falar em línguas, glorificar a Deus e impactar milhares. O batismo com o Espírito é a capacitação do alto para viver em santidade, operar dons e ser testemunha viva de Cristo. Segundo, os dons espirituais, as especialidades do Espírito. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo fala dos dons espirituais como manifestações do Espírito para o bem comum. Vamos entender cada dom com exemplos práticos e bíblicos. Palavra de sabedoria, direção divina. É quando o Espírito concede sabedoria prática e revelada para resolver algo complexo. Um exemplo disso foi o rei Salomão, ao discernir a verdadeira mãe da criança no livro de 1 Reis, capítulo 3. Hoje, pode acontecer quando um pastor ou membro da congregação, mesmo sem saber de tudo, recebe uma direção certeira do alto, uma mensagem divina para resolver um caso que humanamente seria difícil. Palavra de conhecimento, revelações específicas. É quando Deus revela fatos ocultos ou desconhecidos por meios naturais. Em João capítulo 4, Jesus revela à mulher samaritana detalhes da sua vida. Você teve 5 maridos. Hoje, muitos recebem esse dom e falam algo que só o Espírito Santo poderia revelar. Fé. Uma fé além do natural. É uma fé sobrenatural e inabalável que crê mesmo sem ver. Como Pedro andando sobre as águas em Mateus capítulo 14, ou como missionários que confiam em Deus mesmo quando tudo parece impossível e veem milagres acontecerem. Curas. Operação de milagres físicos. É o poder de Deus curando doenças de maneira direta. Nos evangelhos, Jesus curava cegos, leprosos, paralíticos. Hoje, ainda há curas no meio do povo de Deus. Em cruzadas, cultos e até em orações simples, feitas com fé. Aproveitando esse tópico do dom de cura, vai na galeria do canal Fonte de Bênção e você vai encontrar muitos testemunhos de milagres sobrenaturais. Milagres, além das leis naturais, são sinais extraordinários que quebram as leis da natureza, como Moisés abrindo o Mar Vermelho em Êxodo capítulo 14, ou a multiplicação dos pães feita por Jesus em Mateus capítulo 14, versículo 16. Hoje, há relatos de livramentos, provisões sobrenaturais e até ressurreições em campos missionários. Profecia. Fala inspirada. É quando alguém fala em nome de Deus, edifica, consola e exorta. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3: "O que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando." Discernimento de espíritos. O Espírito Santo permite que você veja o invisível. É perceber o que está por trás, se é de Deus, do homem ou do inimigo. Em Atos, capítulo 16, Paulo discerniu que uma jovem estava possessa, mesmo parecendo falar algo bom. Hoje é usado em libertações, aconselhamento e discernimento no púlpito. Variedade de línguas. Falar línguas espirituais. É falar línguas e louvar em idiomas que não foram aprendidas naturalmente. Em Atos, capítulo 2, eles falaram em diversas línguas estrangeiras que nunca tinham estudado. Hoje esse dom se manifesta na oração pessoal, no culto ou como sinal evangelístico aos homens. Interpretação de línguas. Decifrar o que foi dito.
É o dom de traduzir ou interpretar uma mensagem espiritual falada em línguas, trazendo sentido para a edificação da igreja. Paulo orienta, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, que se alguém falar em línguas em público, outro deve interpretar. Curta e compartilha esse vídeo. Isso nos ajuda a espalhar conhecimento e o verdadeiro significado do fogo e poder do Espírito Santo para aqueles que ainda tinham dúvida nesse assunto e tema. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora no canal Fonte de Bênção, idealizado pelo irmão Joseilson Aleixo, e ativa o sininho. Aqui a palavra é viva, o fogo é verdadeiro e o nome de Jesus é exaltado. Que Deus te abençoe. Terceiro, canela de fogo e retetê. O que são? Agora o assunto esquenta, hein? O termo canela de fogo é muito usado entre pentecostais para descrever aquele mover de Deus em que a pessoa glorifica, dança, pula, como se as pernas estivessem pegando fogo. O termo retetê, por sua vez, é mais controverso. Origem e uso do termo retetê. A palavra retetê tem origem certa. Alguns dizem que surgiu no meio das religiões afro-brasileiras, inclusive com sons de atabaque e havendo nestes lugares manifestações espirituais. Outros acham que é apenas um termo criado pelos pentecostais para descrever cultos intensos com muito fogo e unção. Hoje, igrejas pentecostais e neopentecostais, como algumas denominações como a Assembleia de Deus, não as tradicionais. Deus é amor e ministérios independentes usam esse termo com naturalidade. Mas igrejas mais tradicionais, como batistas, reformados ou presbiterianos, frequentemente rejeitam o uso, considerando emocionalismo excessivo. No pentecostalismo, normalmente há dança espiritual, glorificação alta, línguas estranhas, choros intensos, saltos, giros e alguns até marcham. Mas será que é bíblico? Sim, desde que haja ordem e frutos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os discípulos pareciam embriagados. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14, Davi dançou com todas as suas forças diante do Senhor. Quarto, Gunnar Wingren, Rua Azusa e o verdadeiro fogo. Nos diários de Gunnar Wingren, fundador da Assembleia de Deus no Brasil, há registros de línguas, curas e manifestações de poder. Mas batizava. O verdadeiro sinal do Espírito Santo é uma vida santificada. Na Rua Azusa, em 1906, o Espírito Santo desceu em poder. O pastor William Seymour viu curas, línguas, profecias e moveres intensos, mas tudo com ordem, temor e reverência. Quinto, equilíbrio entre fogo e palavra. A Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 40, versículo 40: faça-se tudo com decência e ordem. Retetê sem palavra é barulho. Palavra sem espírito é letra morta. Mas palavra com fogo é revelação com unção. E o fruto do Espírito é o que comprova o mover verdadeiro. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Conclusão: o fogo verdadeiro ainda queima. O batismo com o Espírito Santo é real. Os dons espirituais são válidos. E o fogo de Deus ainda se manifesta. Mas lembre-se, não é sobre barulho, é sobre transformação. E se alguém do culto glorifica, dança, chora, pode ser o Espírito Santo tocando na alma do amado irmão ou irmã. Se esse conteúdo te edificou, curta, comenta, compartilha com mais alguém. Se inscreve no canal Fonte de Bênção, idealizado pelo irmão Joseilson Aleixo. E ativa o sininho. Aqui a palavra é viva, o fogo é verdadeiro e o nome de Jesus é exaltado. Que Deus te abençoe.